Gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Levítico capítulo 6, o versículo 12 e o versículo 13. Lembrando antes, nós cantamos hoje aqui que o meu coração é o teu altar. Nós temos que entender que o altar no Novo Testamento já não é algo físico, somos nós. O cordeiro que foi sacrificado no Antigo Testamento em cima do altar, hoje é o Cordeiro de Deus que foi sacrificado sobre as nossas vidas, sobre as nossas transgressões, aonde o sangue dele foi derramado em nossas vidas. Então nós somos o altar de Deus, amém? Amém. Então vamos entender basicamente como manter esse altar funcionando, porque eu creio que a coisa mais terrível no Antigo Testamento era Deus aparecer no lugar e o altar estar apagado. O altar, o lugar de sacrifício estivesse com teia de aranha, estivesse abandonado. Olha, vamos transferir isso para o nosso tempo. Imagina quantos corações teia de aranha, que há quanto tempo não entra na presença de Deus, quanto tempo somente espera que os outros entrem no lugar dele, quantos que hoje já não amam ser um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, mas ao mesmo tempo se sente aborrecido por estar até na presença de Deus. Quantos altares em pedaços, quantos altares quebrados hoje nós vemos, mas Deus está aqui. Amém. E Ele quer restaurar o altar que pertence a Ele. Amém. A sua vida pertence a Jesus. Amém. Você crê nisso? Amém. Não existe outro caminho. Ou você pertence a Deus, ou pertence ao maligno. Você pertence a quem? A Deus. Amém. Então vamos lá, Levítico capítulo 6, versículo 12, diz assim: o fogo sempre ficará aceso sobre o altar. Se você olhar no versículo 9, o final do versículo 9 diz: o fogo do altar nunca poderá ser apagado. Aí voltando no versículo 12, o fogo sempre ficará aceso sobre o altar, não deve ser apagado. O sacerdote acenderá a lenha no altar cada manhã, sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo queimará continuamente sobre o altar, não deve ser apagado. Aleluia. O fogo da presença de Deus, ele tem que queimar continuamente em nossas vidas. Nós somos um altar contínuo, porque Ele é um sacrifício eterno e contínuo. Então nós precisamos manter o fogo aceso. E se você olhar, Paulo, ele já falava isso na igreja de Tessalônica, ele disse assim, não apaguem o Espírito Santo. Ele estava dizendo, não deixe com que o altar apague e a presença do holocausto em sua vida esteja apagada. Então há uma necessidade de manter a nossa vida plenamente acesa, plenamente disposta, plenamente disponível ao Senhor. Aconteceu dois casos esse tempo atrás, e eu creio que alguns daqui eu mando mensagens, a Aline é uma que eu mando sempre, né? o pastor Gilmar mando sempre também. Teve dois casos, a Paola, que os médicos disseram que ela estaria morta, e nós oramos, e no outro dia ela não somente levantou daquela cama de hospital, como ela esteve pela manhã dizendo, eu quero ajudar a igreja nas visitações. No outro dia fizemos um culto na casa dela, e toda a família, primo, irmão, pai, mãe, todos aceitaram a Jesus. Aleluia. Aconteceu com o Gael esses dias. O Gael é um menino que nós conseguimos trazer, ele não tinha como ser operado na Bolívia, trouxemos para Corumbá. Os médicos operaram, mas disseram, não tem como mais. Ele está com uma infecção generalizada, já comprometeu o pulmão, já comprometeu os rins, já comprometeu até o coração. Não tem mais o que fazer com essa criança. E eles transferiram de madrugada para Campo Grande, porque se é para morrer, que morra no outro hospital.
levaram para Campo Grande. E essa criança hoje já está com os pais novamente em Porto Soares. Ele está totalmente curado, aceitou a Jesus. No culto na casa dele, toda a família, incluindo até os vizinhos, aceitaram a Jesus. O fogo continuamente, ele incendeia onde ele está. As brasas não podem se apagar, ela precisa ser soprada. Olha, tem muito churrasqueiro aqui que sabe, se deixar ali apagar, já é um churrasco, tem que ficar lá abanando, e é o Espírito Santo que sopra sobre nós, nos dando fôlego de vida, e esta presença transfere vida àqueles que estão morrendo através da sua vida. Ao altar de Deus, ele pode ser ressuscitado no poder do nome do Senhor. Eu acredito em milagres, irmãos, porque eu já vi milagres. Eu já vi coisas sobrenaturais acontecendo. Eu já vi coisas absurdas aos olhos humanos acontecendo. Porque o meu Deus, Ele é um fogo consumidor. Ele é um Deus maravilhoso. Deuteronômio capítulo 4, versículo 24 fala sobre isso. Diz: pois o Senhor, o seu Deus, é Deus zeloso, é fogo consumidor. O seu Deus é o Deus que consome tudo aquilo que está no teu altar. É Ele que vem sobre a sua vida, é Ele que te visita todos os dias. Este fogo tem que arder continuamente, ele não pode se apagar. Aleluia. E quando Paulo diz não apaguem o Espírito, ele está dizendo, olha, não é para extinguir uma emoção religiosa, porque as pessoas, alguns acham que avivamento é pular, é emoção, é sentimentalismo. Não tem nada a ver com isso. O avivamento que Paulo está mostrando e demonstrando à igreja de Tessalônica é um avivamento dizendo: não abafe a atuação do Espírito na sua vida, não abafe o que o Espírito quer fazer através da sua vida. Toda vez que a igreja ora por avivamento, ela é empurrada para fazer algo. Toda vez que a igreja ela recebeu uma visitação de poder, ela não resistiu ficar só nela. Ela sai pelas portas e começa a anunciar o Evangelho. Já não fica mais quatro paredes, mas fica algo sobrenatural através dessa igreja. E a manifestação do poder de Deus, a sensibilidade da voz de Deus, o ardor espiritual no nosso coração por Deus e pela obra de Deus, não podem ser sufocados, para que o fogo não se apague. Para que o fogo não se apague. O fogo em especial, irmãos, ele aquece de uma maneira repetida nossos corações, e isso representa na Bíblia, em toda parte que você for ler, quando isso acontece, é a presença de Deus se manifestando em nós. Quando o fogo fala na Bíblia algo sobre fogo, é Deus operando. Se você olhar em Moisés, quando Moisés ele tem esse encontro na sarça ardente, a Bíblia diz que Deus se revelou naquele fogo para Moisés. E naquele fogo, o que Deus queria falar com Moisés era: olha, este fogo, ele não queima, ele não vai destruir a sua vida, ele não vai consumir a sua vida. É um fogo que arde na sarça, mas não destrói a sarça. É um fogo que envolve, mas ele está presente. A segunda coisa, quando a gente olha para a Bíblia e vê sobre fogo, está dizendo: olha, havia uma coluna de fogo em Israel, guiando eles no meio do deserto, porque o deserto ele cai a temperatura para menos zero, para abaixo de zero. Então significava que de noite era muito frio. Havia uma coluna de fogo para aquecer aquele povo e para guiar aquele povo. Então o fogo da presença de Deus ilumina o caminho, abre nossos olhos para coisas espirituais. Nós começamos a nos mover sobre coisas que nós não entendemos e começamos a acreditar nos milagres que podem acontecer e começamos a entender que não há impossível para Deus. Aleluia. Ele nos dá direção, Ele nos mostra. Quando Isaías contempla a glória de Deus, ele diz: ai de mim, eu sou um cara mau, eu sou um cara perdido, estudando junto com pessoas aí da
mesma laia, estou perdido. Aí Deus diz assim: não, tá não. Mandou uma brasinha lá do altar, tocou nos lábios dele, e você começa a entender que Deus, quando nós reconhecemos o nosso pecado, o fogo ele serve para nos purificar, o fogo serve para nos tocar, o fogo serve para tirar de nós aquilo que está impedindo com que o fogo acenda, e isso faz com que o poder de Deus que manifesta em nós seja antes testado pela purificação. Antes precisamos ser purificados para experimentar o poder de Deus. Em Atos capítulo 2, nós vemos o Espírito Santo ser derramado como línguas de fogo sobre os discípulos. Isso mostrava que havia uma escolha do Espírito Santo por aquele povo. O Espírito Santo estava marcando o território naquele lugar. O fogo simbolizava: esses escolhidos são meus. O fogo mostrava quem era de Deus e o porquê que ali estavam. Receberam sinais sobre a cabeça, receberam o fogo que apontava a presença do Espírito na vida deles. Por isso, o fogo aponta para a presença, santidade, purificação, poder, aprovação de Deus, avivamento. Avivamento é muito mais do que a gente cantar mais alto, do que dançar, do que saltar, mas é quebrantamento. É a gente entender que aquele que é maior que nós está neste lugar. E ao entrar por este lugar, nós guardamos o nosso coração para não pecar contra ele. É quando nós entendemos que estar aqui é melhor um dia do que 1000 fora deste lugar. Quando nós começamos a entender que este fogo está me apontando uma direção, e eu não posso permitir que esse fogo se apague, porque se eu disser: não, eu quero ir para outra direção, o fogo vai se extinguir e eu vou entregar a Deus um altar apagado. Meu Deus. Então, manter a chama acesa era uma finalidade do sacerdote. E sendo assim, a Bíblia diz que nós somos reis e sacerdotes. Então a função de manter o fogo aceso não é do Espírito Santo, é do sacerdote. E esse sacerdote hoje somos nós. Cada um de nós, a responsabilidade de manter o fogo não é do pastor. A responsabilidade de manter o fogo aceso no meu coração não é dos irmãos que estão ao meu lado. A responsabilidade de manter o fogo aceso não é de jeito nenhum do Espírito Santo, sou eu. O meu altar precisa ser mantido aceso na presença do Senhor. E por isso, para não sufocar a chama, a primeira coisa que Deus disse para o sacerdote, Levítico 6, versículo 10 e 11: o sacerdote vestirá suas roupas de linho e os calções de linho por baixo. Retirará as cinzas do holocausto e o fogo que o fogo consumiu no altar e os colocará do lado do altar. Depois trocará de roupa e levará as cinzas para fora do altar, fora do acampamento, a um lugar cerimonialmente puro. Eu vou mostrar para vocês. Em Efésios capítulo 4, versículo 30, Paulo diz: não entristeçam o Espírito Santo, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. O que significa isso? Que o que entristece o Espírito Santo é quando nós deixamos as cinzas sobre o altar. As cinzas sufocam a chama. Por isso era necessário os sacerdotes tirar aquela cinza do altar, porque tinha que consumir aquele altar, o fogo ficava 24 horas, e quando queimava aquela lenha começava a apagar, era necessário tirar aquela cinza, colocar nova lenha para poder novamente continuar e não faltar, e não falhar o fogo. É preciso entender que isso era feito todos os dias pela manhã. O que é um devocional? É todos os dias, pela manhã, nós dizemos: Senhor, estou aqui, estou retirando as cinzas e colocando um fogo novo para o Senhor nesta manhã. Eu não quero passar um dia sem acender novamente o meu altar para o Senhor. E eu preciso, antes de acender, de manter acesa, de colocar a lenha, eu tenho que retirar para fora de mim
tudo aquilo que era cinza, tudo aquilo que estava sufocando, seja a mentira, seja a ira, seja o furto, seja as palavras torpes, os palavrões, seja a amargura, a indignação, a gritaria, a calúnia, a maldade, a falta de perdão, sei lá o que é cinza no teu coração, mas essas cinzas estão sufocando a presença poderosa do fogo de Deus na tua vida. E entenda novamente, o altar é teu. Entenda novamente, ninguém vai tirar essas cinzas com orações para você. Não adianta eu dizer, ó, quem está sentindo que está cheio de cinza, vem aqui que eu vou orar e a cinza vai ser, vem aqui que eu vou soprar a cinza e a cinza vai voar. Não! É algo que o sacerdote tinha que fazer toda manhã. Era algo que era necessário o sacerdote fazer. Por isso, não são apenas grandes pecados que entristecem o Espírito Santo, que coloca cinza do nosso fogo, mas também a forma como nós lidamos com os relacionamentos que Deus coloca na nossa vida. Como eu trato, por exemplo, um irmão que Deus colocou neste lugar. A palavra de Deus diz que aqueles que são dele entendem que as coisas eternas têm que ser valorizadas. O amor é eterno, a fé é eterna, mas o irmão que está ao teu lado também é eterno. Deus nos chamou para vivermos uma eternidade aqui na terra também, começando através desse tempo que estamos chamando hoje, viver a eternidade, porque nós já somos pessoas do reino de Deus neste lugar. Eu quero te convidar nesta noite a entender que muitas vezes ainda há cinzas no nosso coração por comunhão quebrada, por manter pecados de estimação, de dizer, esse pecadinho fica aí do ladinho, porque eu gosto muito dele, fica aí essa cinzinha. E era tão importante a cinza, que o sacerdote tinha que colocar roupa cerimonial para tirar a cinza, trocar de roupa e colocar uma outra roupa, pegar aquela cinza e levar para fora. Simbolizava que a cinza era algo absolutamente não necessário no altar. Era necessário a retirada disso que estava entristecendo o fogo, aquilo que estava diminuindo o fogo, aquilo que estava aborrecendo a presença do fogo. Há coisas da nossa vida, irmãos, que precisam ser retiradas urgentemente, e nós precisamos começar a entender o que Deus quer com nossas vidas. Nós temos experimentado no nosso hospital, que nós temos um hospital lá na Bolívia, que às vezes a gente é muito pequeno diante de desafios grandiosos. Sabe, você segurar uma criança que o pai e a mãe estão chorando, dizendo assim, olha, o médico disse que ela vai morrer, e você disser, não, acredite em Deus, e você está lá no coração, ai Deus, agora eu preciso de ti. Você sabe que é viver sempre no desafio absoluto da fé, e isso não é ruim, isso é maravilhoso, mas depende de eu tirar das minhas cinzas, porque Deus não vai atuar num altar cheio de cinzas. Às vezes nós estamos pedindo, Deus faz isso na minha vida, Deus faz aquilo, porque eu sou isso na igreja, porque eu sou aquilo na igreja, porque eu faço isso, e Deus fala assim, não é pelo que você faz, é pelo altar que você é. É pelo altar que você é. Por isso Deus, nesta noite, te trouxe aqui para dizer, olha, o que você tem feito com o altar que é a tua vida. Precisamos entender, irmãos, que quando deixamos as cinzas, os pecados se acumularem em nosso coração, a sensibilidade espiritual já era. Aí nós entramos neste lugar dizendo assim, como foi o culto lá hoje na igreja, lá de Guarulhos? Mais ou menos, não gostei muito do culto. A gente esquece, o culto não é feito para nós, o culto é feito para Ele. E se eu perdi a sensibilidade de que o culto é para Ele, eu começo a achar que eu tenho que gostar do culto. Aí eu preciso gostar do culto. Aí o que acontece? Começa-se alguns pastores querer fazer culto que agrade os irmãos, mas não, nós não estamos aqui para agradar a ninguém, estamos aqui para que o Senhor Todo-Poderoso se agrade de nós, irmãos. Por isso, era necessário uma terceira ação, que era colocar a lenha nova. Levítico 6, versículo 12 e 13 que nós lemos,
diz assim: o fogo sempre ficará aceso sobre o altar, não deve ser apagado. O sacerdote acenderá a lenha no altar cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo queimará continuamente sobre o altar, não deve ser apagado. Toda manhã tem que ser colocada lenha nova. Toda manhã tem que ser colocado lenha nova. E a lenha tinha que ser uma lenha boa, seca, uma lenha de qualidade. Quando você vai fazer o teu churrasco, você pega o melhor do carvão. Alguns não estão nem mais fazendo carvão, fazendo com lenha, para ficar com cheiro de defumada a carne. Aí a gente se preocupa com essas coisas, mas olhando o âmbito espiritual. A gente se preocupa com o tipo e a qualidade da lenha que nós queimamos sobre o altar. E quando eu falo lenha, eu estou falando aquilo que é o meu sacrifício a Deus. Porque o camarada aqui, ele tinha que manter aceso de uma maneira intencional. Tinha que haver uma ação intencional do sacerdote de sair, buscar lenha nova, trazer e colocar no altar. Era algo que ele tinha que fazer com intencionalidade. Ou seja, ele tinha que fazer sabendo o que precisava fazer. Amados, quantas vezes nós esperamos que as pessoas olhem por nós, que as pessoas façam por nós, que a igreja está cantando, que eles cantem por nós, que tudo seja feito por nós e não através de nós. Quantas vezes nós estamos deixando de colocar lenha no fogo do altar do nosso coração? E amados, o fogo do altar não vinha do céu de uma maneira automática. Era necessário eles terem um trabalho braçal, de cortar a lenha, de trazer, de tirar a cinza, de colocar. Da mesma forma, precisamos fazer o mesmo diariamente. O altar da nossa vida precisa ser cortado aquilo, tirado a cinza daquilo que está alimentando nossa carne. O que te afasta de Deus? O que te impede de você servir melhor a Deus? O que te impede de você começar a partir de hoje fazer algo mais a Deus daquilo que você faz? O que impede de você chegar neste lugar e não ficar apenas numa posição, sei lá, stand-by, só a luzinha está acesa, mas você passa o culto todo dizendo: quando vai acabar esse negócio? Quanto tempo vai demorar para você perceber que é você que tem que começar a cortar lenha e colocar, por exemplo, o teu nome naquela lista, que é uma das lenhas que você está cortando, e dizendo: eu preciso manter a lenha acesa, eu preciso orar mais, eu preciso ler a Bíblia, eu preciso colocar lenha, e toda manhã eu preciso fazer algo para Deus, eu preciso me apresentar diante de Deus. Eu preciso cultivar no meu coração o desejo pela palavra de Deus. Eu preciso começar a aprender a confessar meus pecados a Deus. Eu preciso viver em obediência. Eu preciso proteger os meus olhos contra aquilo que não devo. Adão e Eva, a palavra de Deus diz que a serpente veio e disse para Eva: olha o fruto do bem e do mal, que era do saber. Olha o fruto, como ele é gostoso ao paladar. Diz a palavra que Eva viu e desejou. Aonde estão nossos olhos? Aonde estão nossos olhos? Aí vai estar nosso tesourinho. Se os nossos olhos estão nas coisas de Deus, nosso coração vai vibrar com as coisas de Deus. Mas se nossos olhos estiver nas ciências do bem e do mal, eu quero saber as coisas, eu quero ser como Deus. Hoje eu ouvi uma pessoa falando assim: você acredita em Deus, não sei o quê? Por que tem tanta criança que nasce cega, lá não fez nada para Deus, outro nasce não sei o quê, olha as guerras, não sei o quê? Começou lá. Antigamente, antes do fruto proibido, o homem andava com Deus, com a mulher, e perguntava para Deus: Deus, isso é bom ou isso é mal? E Deus falou: isso é bom, então eu vou fazer. O homem perguntava para Deus tudo, o que ele podia fazer, o que ele não podia fazer. A partir do momento que ele comeu o fruto da ciência do bem e do mal, ele começou a decidir o que era bom e o que era mal para ele e para a geração dele. O homem decidiu os seus caminhos, o homem decidiu
enquanto estava nas mãos de Deus, o bem e o mal, irmãos, o homem estava bem demais, eterno, sem nada, sem nenhuma frustração, sem nenhum mal. Então não culpemos Deus pelas mazelas da vida. Entendamos que nossa posição agora é dizer: Senhor, eu preciso voltar ao primeiro amor. Eu preciso voltar a acender o fogo do meu coração. Eu preciso voltar a chorar na presença de Deus. Eu preciso, e acima de tudo, eu preciso parar de querer negociar com Deus aquilo que Ele já me disse para abandonar. Ah, Deus, olha, eu prometo que é a última vez, eu não vou mais fazer isso. Irmãos, Deus vai falar assim: é você que está decidindo o futuro da tua própria vida, é você que está decidindo o futuro da tua geração, porque ou nós somos bênçãos, ou somos maldição. Ou o altar da minha vida está queimando e o holocausto vivo, santo e agradável para Deus, ou a minha vida está sendo uma invocação maligna para as coisas que eu tenho. Então, não existe esse negócio, não, livre-arbítrio. Livre-arbítrio, irmãos, vou dar uma de presbiteriana aqui, tá? O livre-arbítrio não existe tanto assim como você acha, não. O livre-arbítrio, se existisse totalmente, eu poderia dizer assim: então tá, então eu não quero nem Deus, nem o diabo, eu quero eu. Pronto. Isso seria livre-arbítrio. Ele poderia decidir ele. Mas não há essa opção. Então não há um livre-arbítrio, há uma decisão: ou Deus ou maligno. E quanto mais perto de Deus você está, mais longe do maligno você está. Aleluia. E quanto mais próximo de Deus você está, mais parecido com o Senhor você está. Aleluia. E quanto mais parecido com Deus você está, mais Deus queima a vida dele na tua presença. Um fogo arde continuamente e você começa a dizer como é bom. Abrimos uma igreja agora em Ladar, uma cidade do interior do Mato Grosso do Sul. Ela fica à beira do rio Paraguai. Já fomos visitar alguns moradores que moram nos ribeirinhos, e tem um povoado lá que você sai às 2 da tarde de barco e chega às 7 da manhã no outro dia. E são povoados totalmente longe um do outro. Aí eu estava lá e tal, e estava eu mais um irmão da igreja, a gente cantando no barco, rindo, brincando. Aí um camarada disse: pô, a gente estamos aqui tanto tempo nesse barco, vocês ainda estão felizes e tal. Porque a nossa felicidade não é isso. Minha felicidade não depende de eu estar no ar-condicionado agora, minha felicidade depende de estar nas coisas que eu acho e promovo para mim. Minha felicidade está em Cristo. Aleluia. E se eu estou em Cristo, aí eu sou mais do que vencedor. Aí as trevas não podem, o fogo continua a queimar, e o fogo do Senhor se manterá vivo na minha vida. E isso deveria ser um desafio contínuo para cada um de nós. Por isso, a minha pergunta hoje, dentro do processo de avivamento: o que você está fazendo nas manhãs da tua vida? A Bíblia diz em 1 Tessalonicenses 5,19, que nós lemos no começo: não apaguem o Espírito. Feche teus olhos, por favor. O Espírito Santo não quer mais apenas visitar você nos cultos, irmãos. Chega. Meu Deus. O Espírito Santo quer morar em sua vida. Se nós olharmos para Abraão e Ló, qual foi a diferença entre os dois? Abraão, cada experiência com Deus, ele construiu um altar. Ele estava na presença de Deus e construiu um altar e mantinha aquele altar um sacrifício ao Senhor. E o último dos altares foi o do Jeová Jireh. Ele teve vários outros altares para poder experimentar o Jeová Jireh na vida dele. Em contrapartida, Ló foi montando a sua tenda até chegar em Sodoma, sem nenhum altar, sem nenhum desejo, somente olhando a possibilidade do lucro das campinas do Jordão poderiam produzir no seu rebanho, somente olhando uma cidade grande quanto Sodoma poderia produzir na sua família, somente olhando o que poderia ganhar. A diferença foi: Deus prosperou Abraão no deserto. Deus colocou as mãos e fez de Abraão o homem mais rico daquela época.
Deus o abençoou, enquanto Ló perdeu tudo. E da vida de Ló nascem duas nações por causa de incesto. Nascem os amonitas e os midianitas. Tudo porque um estava olhando para Deus e mantém a sua vida como um altar, o outro olhando para o lucro deste mundo e se afastando de Deus a cada dia. Eu quero te convidar esta noite para saber aonde está o teu coração, aonde está a tua vida, porque certamente aonde o teu coração estiver, aí vai estar o teu tesouro. Se é o altar, se é as coisas de Deus, você pode dizer: Senhor, eu percebo que hoje meu desejo, o fogo pelas tuas coisas diminuiu. Eu preciso limpar a minha vida. É hoje, não é amanhã, é hoje. Tire as cinzas do teu coração. Amém. Experimente o algo novo de Deus na tua vida hoje. Experimente um mover sobrenatural. Experimente o mover da presença do Todo-Poderoso. O Espírito Santo tanto quer a tua vida. Aleluia. Se você nunca ofereceu o teu coração a Deus, chegou o momento. Você diz: meu coração é depressivo, meu coração me leva por caminhos errados, meu coração me entristece a cada dia, meus sentimentos estão me matando. Hoje é tempo de você dizer: meu coração a partir de hoje será o altar do Senhor. E o fogo não se apagará. E o fogo não se apagará. Amém. Que ao olhar para você hoje, possamos ver como uma língua de fogo sobre a sua cabeça, marcado pelo Senhor, avivado pelo Espírito. Deus vai fazer coisas sobrenaturais na tua vida. A sua família será uma família marcada pela redenção. Redimidos serão na tua casa. Em nome de Jesus, não faltará o óleo sobre a sua cabeça. Que o Espírito Santo hoje te abrace. Que você sinta o doce abraço do Espírito de Deus. Aleluia. Vem queimar, Senhor. Vem queimar, ó Deus, até que não sobe nada de nós. E que nós possamos falar como Paulo: Senhor, já não vivo mais, mas tu vive em mim. Que venha sobre nós este avivamento de entrega, de sacrifício, de intenção. Que nós não venhamos esperar o milagre acontecer de qualquer maneira, mas que nós sejamos o milagre hoje, ó Deus. Vem, Espírito Santo, vem. Vem sobre a vida de cada um dos teus filhos neste lugar, Espírito de Deus. Vem mover sobre cada um dos teus filhos, Espírito Santo. Vem romper, ó Deus. Que as cinzas sejam retiradas dos altares. Que a purificação venha sobre a vida dos teus filhos. Que a alegria do Senhor volte a ser a força deles. Em nome de Jesus, vem, Espírito de Deus. Se há algo no teu coração que te impede de você sentir a presença de Deus neste momento, entregue a Deus e diga: Senhor, eu quero sentir, eu quero ser batizado com fogo, eu quero ser batizado com a tua presença, eu quero ser batizado com o teu Espírito. Eu quero, Senhor, eu quero. Se você já tinha dons e já não se manifesta mais, que os dons sejam renovados na sua vida, que os dons sejam restaurados na sua vida, que o fogo volte a arder. Aleluia, aleluia. Te louvamos, Senhor. Você pode ficar de pé, por favor?